Fala aí, meus amigos e minhas amigas, meus companheiros e companheiras. Estamos aqui mais uma vez, né? Dando sequência aqui nesse vídeo do Spider-Man que eu tô fazendo. Eu já preparei os mapas de textura, como a gente já viu. Aqui ele tá numa subdivisão mais baixa, ele deu uma cagada bem grande aqui na pintura, como vocês podem perceber. Mas não tem problema, porque os meus mapas de textura já estão prontos, certo? Então aqui o personagem está na subdivisão de geometria 3, mas como eu tenho um mapa de textura, eu até consigo um nível de detalhes razoavelmente grande, certo? Porém, quando vocês forem criar os mapas de textura, não sei se eu mencionei nos vídeos lá, aqui na opção UV Map tem o mapa size aqui, ó. Eu deixo os mapas meus no máximo aqui, que é 8192 pixels quadrados, né? Ele faz o mapa em 8000 por 8000 pixels. Isso dá um tamanho razoável para cada, né? Só que ele usa esse mapa para o corpo inteiro do personagem. Se você quiser, você pode, sei lá, subdividir cada parte, separar, sei lá, as partes do personagem para fazer mapas maiores para cada pedaço. Isso aí vai da tua necessidade, tua, né, intenção, sei lá para que você vai usar esse personagem. Com certeza, personagem de filme tem mapas gigantescos, né? Eu não sei bem como é que funciona, né? Porque eu não sei que recurso que os caras usam. Eu sei que boa parte dos personagens dos filmes hoje em dia está sendo modelado no ZBrush, preparado para animação pelo ZBrush. E a gente percebe que o nível de resolução dos personagens é absurdo, né? Pra quem viu, tipo, Tartarugas Ninja, por exemplo, lá, que eu já comentei até em outros vídeos, você vê nos posters que tem bem grande do filme, no cinema lá, pra quem viu, você vê a textura da pele dos personagens, né? Então com certeza aquele mapeamento deve ser absurdamente grande. Mas eu não posso falar com muita autoridade porque eu não sei bem como que os caras estão fazendo. Beleza? Então, voltando aqui, mesmo assim você consegue um resultado bem bacana. Se você quiser personagem só para referência de pintura, como eu falei, já dá. O personagem aqui está pronto para exportar, porque todas as partes do personagem aqui, o corpo e a máscara, já tem os seus mapas. Ó, a minha máscara também já tem os UVs e tem os mapas de textura. Então eu já exportei esses mapas, né? Eu já expliquei como que vocês fazem para exportar. Clona o mapa, vem aqui e exportar, né? Aí você exporta para uma pasta onde você esteja guardando as coisas do personagem. Eu já fiz isso, então os mapas já estão todos exportados, tanto a textura do corpo do personagem como a do olho. Já que os mapas já estão exportados e estão seguros, os mapas aqui já nem me interessam mais. Então eu posso pegar e desligar os mapas aqui, ó. No personagem aqui também. Esse mapa já não me faz diferença mais, certo? Porque eu já tenho eles guardados e eu não vou mudar os UVs do personagem, certo? Eu não posso alterar mais a configuração dos UVs se eu quiser usar os mesmos mapas, né? Porque os mapas dependem dessa configuração de UVs. Eu posso movimentar o personagem, eu posso fazer qualquer coisa com o personagem desde que eu não mexa nos mapas UVs, certo? E nas subdivisões aqui. Eu não posso vir aqui em geometria e usar Zero Mesh, Dynamesh, essas opções aqui eu não posso usar nesse personagem. Eu posso usar só o Divide, que ele divide por tudo e mantém as linhas principais no seu devido lugar, de acordo com os mapas, certo? Então, depois que você fez os mapas UVs e fez as texturas, não mexa mais nessas opções aqui. Então por isso que você tem que preparar toda a geometria do personagem antes de pintar e fazer os mapas UV, se possível até antes de pintar, para você não precisar mexer mais nisso aqui. E sempre deixar as subdivisões mais baixas acessíveis, para você poder exportar o personagem numa resolução baixa. E quando você for movimentar o personagem também fica mais fácil movimentar ele em resolução baixa, como eu já mostrei nos tutoriais sobre os bonecos lá do ZBrush e tal, né? Você movimentar ele com as máscaras e tal fica mais fácil com resoluções baixas,
você for usar o rig do ZBrush também, fica mais fácil. Então, dadas todas essas dicas, né, que são essenciais, importantérrimas, nós temos que juntar essas coisas aqui, porque se eu mandar exportar, aqui em cima a gente vai usar essa opção aqui, Export to. Nós vamos exportar essa tool aqui, para a gente poder abrir no Keyshot, como a gente já fez na bolinha lá, aquele vídeo e tal. Só que aqui a gente tem duas tools, e eu quero mandar essas duas tools aqui juntas, né? Então eu tenho a opção aqui em Subtool, eu tenho o Merge. Merge é para juntar e o Split é para separar. Então no Merge eu tenho aqui o Weld, que é soldar, né? E eu tenho a opção UV. Enable UVs, né? In Merged Subtool lá. Então eu vou deixar ativado os filtros UVs nas subtools que forem grudadas aqui, né? Forem juntadas, sei lá. E eu vou deixar a opção de soldar aqui ligado no corpo, e eu vou deixar essa opção também UV e Weld na subtool. Então se o seu personagem tiver 10 subtools, você deixa o Weld e o UV ligado nas 10. Beleza? Não esqueça esse detalhe, senão você vai perder um monte de trabalho e de tempo. Eu fiz isso várias vezes e, né, me ferrei. Você vem aqui na opção, você deixa visível tudo que você for usar, porque eu tenho aqui um outro boneco aqui que eu deixei por segurança aqui, que eu não quero exportar, então eu deixei ele invisível. Tá vendo que o olhinho aqui em cima está desligado. Eu clico aqui em Merge Visible. Então tudo que estiver visível ele vai fazer uma nova ferramenta. Só que vocês percebem que aqui não mudou nada, porque ele uniu aqui. Então Merged, ele abre aqui junto com as tools aqui. Merged Extract 501 aqui, então, o nome que ele deu. Então esse aqui é o que está emendado. Pode ver que já aqui é uma única subtool e ele tem aqui os. Então, aqui no ZBrush eu não tenho a opção de colocar o UV, mapa de textura para cada parte do boneco aqui. Então, deixa eu pegar e clonar isso aqui, só para vocês verem o que acontece. Eu vou vir aqui no meu boneco que está aqui e vou aplicar essa textura no corpo do boneco. Ele aplicou corretamente no corpo, porém ele aplicou a mesma textura na máscara, porque ele fez um objeto só. Então dá caca nesses pontos aqui. Então no ZBrush você usa a textura principal só para você movimentar o personagem. Beleza? Deixa eu desligar isso aqui porque ele fica pesando. O mapa de textura de 8.000 pixels ali, 8K praticamente, se torna um mapa um tanto quanto pesado, né? Então o programa dá umas travadinhas, pelo menos o meu PC aqui ele dá umas travadas. Então agora esse personagem aqui está pronto. Eu posso exportar ele dessa forma, certo? E também posso movimentar esse personagem do jeito que eu quiser, que ele vai obedecer o mesmo padrão, certo? Eu já tenho o personagem aqui exportado. Vou dar um cortezinho aqui. Fala aí, pessoal. Bom, voltando aqui do corte, o personagem está nessa pasta aqui. Eu salvei todos os mapas desse personagem aqui, o mapa dos olhos ali e tal. E ele tem aqui um objeto que eu exportei como Spider-Man aqui, o OBJ, né, que ele vai sempre exportar. Quando você clica aqui em Export aqui, ele já vai estar no formato OBJ. Você pode, tem alguns outros formatos Maya aqui, Standard, não sei o que. Aqui eu sempre exporto como OBJ. Os outros formatos eu não sei bem para que serve. Você escolhe a pasta, eu exportei para a mesma pasta, que está tudo aqui junto com os mapas e tudo junto aqui. Eu tive que mexer algumas coisas em alguns mapas aqui, né? Por exemplo, o mapa de Bump que eu exportei foi esse mapa aqui.
Não sei porque que ele abriu aquela aranha que eu coloquei nas costas do personagem aqui. Então o mapa de bump, o que ele vai entender? Ele vai entender que eu vou deixar a parte preta para fora e a parte branca, que são essas redinhas aqui, os hexágonozinhos aqui, ele vai empurrar para dentro. Porém, esses hexágonos brancos aqui, eles estão por cima dessa parte preta aqui, que eu não quero que fique desse jeito. Então eu alterei essas loucuragens aqui. Nossa, ele abriu tudo aqui que eu tinha mexido ontem. Essa aranha aqui eu peguei e fiz isso aqui para mim aplicar ela pelo ZBrush. Em outro tutorial eu posso explicar como que eu fiz para aplicar ela sobre o personagem. Você pode pegar imagens, né, e aplicar as imagens do personagem. Aí eu deixei ela desse jeito aqui, ó. Então o que que eu fiz? Eu deixei ela monocromática, né? Pintei todo em volta de cinza para ele não ficar emendas, porque às vezes a borda preta deixa emenda nos mapas, né? Então eu sempre deixo do mesmo tom de cinza as laterais. E eu pintei de preto aqui de volta, né? Toda a parte onde eu não quero que as redinhas estejam. Então a parte preta aqui ele vai jogar para fora e a parte branca ele vai empurrar para dentro lá na textura. Quando eu abrir isso aqui no Keyshot vocês vão entender. Eu não fiz isso aqui muito caprichado, como vocês podem ver aqui que tem uns detalhes aqui que deveriam estar em preto e não estão. Porque, né, como eu estou fazendo como exemplo, é uma coisa bem demorada. Só para fazer esses ajustes aqui já demorou uma cara, então se prepare para ter muito trabalho quando você for fazer isso e quiser fazer uma coisa bem feita, beleza? Então basicamente é isso aqui, né? Esse é o mapa de bump, que vai ser o mapa usado para dar o volume, né, na malha. Eu tenho também o mapa de cor, que eu vou usar esse mapa B aqui, Color Map aqui, que eu não deveria ter fechado, que esse vai ser o mapa que vai ter toda a coloração do personagem independente do volume. Então eu vou ter essas redinhas pretas aqui, ó. Ó, as redinhas não, ó, esses hexágonozinhos aqui, pretos na roupa do personagem, que foi o que eu já pintei lá no ZBrush, eu deixei tudo preparado, né, lá no ZBrush. Mas isso aqui não vai dar volume nenhum. O que vai dar volume, como eu falei, é o mapa de bump, ok? Correto? Certíssimo? Muito bem. E eu tenho os mapas Specular. O que é esse mapa Specular? O mapa Specular, como eu já mostrei naquele vídeo lá do exemplo da bolinha, quanto mais claro o tom de cinza, mais reflexo ele vai pegar. Beleza? Então eu deixei uma textura aqui, ó, para ele pegar um pouquinho mais de reflexo em algumas áreas, um pouquinho menos, que isso dá um efeito um pouquinho mais real. Se você deixar um mapa muito liso, ele não fica muito legal, é bom jogar uma textura aqui. E eu usei os mesmos mapas, né, para fazer com que a parte da redinha preta fique um pouco mais brilhosa do que a parte da roupa, certo? Então isso aqui é um trabalho infernal, pepinoso realmente. Você tem que entender que isso aqui dá um trabalho, né, para você criar esses 3 mapas aqui. Mas vocês vão ver que o resultado compensa, certo? Vamos ver o resultado de juntar tudo isso aqui então. Eu vou abrir o Keyshot agora, para a gente poder mesclar tudo isso aqui. Bom pessoal, quando vocês abrem o Keyshot aqui, ele vai estar sem nada, né? Obviamente, porque você não tem uma cena nem nada. E você vai ter que importar o objeto. Lá na pasta onde você salvou teu objeto, teus mapas lá, eu salvei aqui na minha, né? Eu criei uma pasta para esse objeto e tá lá, vai estar lá o Spider-Man OBJ. Na minha aqui tem Spider-Man Sport Move aqui, porque eu fiz um movimento, depois eu vou mostrar para vocês só o movimento rapidinho que eu fiz no ZBrush, exportei para cá para aplicar a mesma textura. Então ele vai abrir aqui essas opções de importar objeto. Quando vocês importarem do ZBrush, é interessante deixar Keep Individual Parts aqui desativado. Eu sempre deixo desativado, porque se você deixar ativado, ele faz o objeto ficar com uma coisa só, certo?
Aqui Calculate Normals, aqui essas coisas vocês não mexem em nada. Keep Original aqui não vai provavelmente a localização original. Talvez se tiver uma cena que tenha vários objetos e cada um deles tem um posicionamento, talvez deixar ligado o posicionamento original seja interessante. Mas vocês fazem teste se for fazer algo mais complexo, certo? Então vou importar o objeto. Ele vai importar o objeto sem material nenhum. Porque eu tenho mais de uma parte do objeto. Eu tenho a máscara e o corpo. Elas têm dois mapas diferentes. Então ele não coloca nenhum mapa, porque ele não sabe qual mapa aplicar. Então eu vou abrir aqui embaixo. Tem a opção Project aqui, ó. Na opção Project eu vou ter os modelos aqui em cena, vou ter os materiais aqui para editar, Environment, que é o cenário, câmera, Settings aqui que eu posso ajustar mais opções, mas na cena eu tenho aqui o corpo do Homem-Aranha aqui, que tem todos os bagulhos aqui. Eu vou achar o grupo aqui, ó, que representa a máscara, que é esse último aqui. E eu vou clicar aqui em Unlink Materials. Porque aqui todos esses materiais estão linkados, aqui estão conectados, né? Então se eu colocar um mapa de textura para um, ele vai servir para todos. Isso para o corpo do personagem é interessante, porque é uma coisa que vai matar muito trabalho. Se eu tivesse que colocar um mapa para cada grupo desse, ia ser um trabalho infernal. Mas para o olho eu não quero esse mapa, então eu vou clicar Unlink Material. Ele está desconectado do grupo principal de materiais, e esses materiais aqui, qualquer um deles aqui do grupo do corpo, estão conectados. Então nesses grupos aqui eu venho aqui, seleciono qualquer um deles, né? Eu vou clicar aleatoriamente num desses grupos que estão linkados aqui, venho em Edit Material. Aqui em Edit Material aqui eu tenho a opção Texturas, certo? Tem lá propriedades, texturas, labels, eu quero texturas. Tem um mapa de cor. Ele já tem um mapa de cor, por mais que seja preto. Eu não quero esse mapa, então eu venho na lixeirinha aqui e jogo ele fora. E eu ativo ele de volta. Ele vai abrir para mim colocar os mapas que eu preciso. O meu mapa de textura eu nomeei como Color Map B, que é o que eu salvei no Photoshop, editei do jeito que eu queria e vou usar esse mapa. Agora está carregando o mapa, né? E ele abriu todo esbagaceado. Aqui nessa opção aqui, tipo, eu preciso estar com ele com UV Coordinates aqui. Ele já está ativo na opção coordenadas UVs, né? Então aqui já está certo. Porém os mapas do ZBrush sempre vêm de ponta cabeça. Eu poderia ter virado ele lá no Photoshop ou simplesmente dar um flip vertical aqui. E agora eu tenho mesmo mesmo bagulhos aqui de coisas do negócio aqui, certo? A máscara continua preta porque a máscara precisa do seu próprio mapa UV. Então o que eu vou fazer? Eu seleciono a máscara aqui no grupo. Eu não sei se eu clicar na máscara também... se eu clicar nela direto aqui, ela também seleciona. Venho em Edit Material, Texturas, seleciono. Ele já está com o mapa aqui, ó. Como ele não deu nada. Quando você ativa a textura e ele não aparece a opção, você joga ela no lixo, clica no lixinho aqui e você clica de volta, aí ele aparece. O mapa de texturas da máscara é esse aqui, Color Map Olhos aqui que eu coloquei. Abrir. Ele vai ter o mesmo problema. Ele já está em UV Coordinates aqui, que tem outras opções, né? Mas eu quero a coordenadas UVs. E ele está sem o flip vertical ligado. Ativei o flip vertical e ele já ligou. Eu posso mexer no contraste da máscara. Esse branco aqui está muito forte, eu posso diminuir o brilho e ele vai escurecer a máscara, tá vendo? Quando eu ativar os reflexos aqui, vai ficar um pouquinho mais... que aqui ele está totalmente opaco. Obviamente a máscara do Homem-Aranha não é opaca, né? Ela é tipo de um plástico. Então eu venho aqui no mapa Specular aqui e aumento um pouquinho para 98% ali, ele já começa a refletir. Tá vendo aqui que já pega reflexo da luz. Ele já ficou mais cinza porque o cenário é todo branco, né?
Então ele já está pegando o reflexo. Vamos voltar aqui no corpo do personagem. Eu cliquei aleatoriamente num dedo aqui, ó. Posso clicar em qualquer parte do corpo do personagem. Uma perna. Porque esses materiais estão todos linkados. Eu venho em Edit Material, porque eu ainda preciso aplicar o material Specular. Então eu vou ativar o mapa Specular. O mapa Specular que eu criei foi esse aqui. Specular Map A. Que eu já tinha criado um Specular Map aqui. Eu simplesmente mudei ele para cá. Esse mapa especular, vou abrir, ele vai fazer o que? Aparentemente ele ficou bom, né? Mas ele não tá bom. Porque ele está no modo Box Map aqui, ó. Eu preciso colocar ele de acordo com o V Coordinates aqui. E eu preciso dar o flip vertical. Beleza? Agora ele tá. Deixa eu escurecer um pouquinho aqui. Lembrar que quanto mais escuro, menos reflexo. Então eu escureço um pouquinho esse mapa aqui. Vou tirar o sync dele aqui. Essa sincronização aqui não é interessante. Vou aumentar a resolução. Ele fez que o corpo do personagem fique brilhoso. E a ideia do mapa era fazer com que a parte da preta aqui fique um pouquinho mais brilhosa do que o do corpo, certo? Só que como ele está sem textura, não dá pra ver muito bem, assim, né? Não deu aquela diferença, mas é uma diferença relativa. Eu vou aumentar o contraste para ele ficar mais ativo, mas já está o mapa ligado aqui. Vou desativar esse Fresnel aqui. Essa opção Fresnel aqui, eu não sei o que significa, mas ele fica bem opaco. Agora ele pegou o reflexo demais, então eu ligo o Roughness, que é a rugosidade no material. Aí ele vai deixar a textura um pouco mais do jeito que eu quero. Então explore essas opções aqui quando estiver mexendo, que é bem interessante. Aqui é a rugosidade do material, né? Ele dá um pouquinho mais de realismo quando você ativa o mapa Bump, que é o que eu vou ligar agora. O mapa Bump, eu vou usar esse mapa aqui, que é o Bump Map D, que eu peguei o mapa lá do ZBrush, mexi nele, até eu deixar do jeito que eu queria aqui. Eu vou usar. O mapa Bump aqui, ó, ele tá com o Bump tudo errado. Por quê? Porque ele abriu no modo Box Map aqui, eu tenho que deixar no V Coordinates aqui. Agora ele já ajustou de acordo com as coordenadas do V. Só que mais uma vez ele está de ponta cabeça. Então eu dou um flip, aí ele ajustou. Beleza? Então pelo que eu consigo ver aqui, ó, a parte preta ele está empurrando para dentro. E a branca, pelo que dá pra ver, acho que ele tá jogando pra fora. Eu tenho que deixar ela negativa para ela inverter. Vou fazer o contrário. Ou não. Acho que positiva mesmo. Bom, sei lá. Resumindo, o esquema do mapa vai ser... O objetivo do mapa vai ser esse. Deixar... Deixa eu virar pra cá, que acho que é assim mesmo. Tem que deixar ela negativa para que o preto jogue para fora e o branco para dentro. Beleza? Então eu tenho aqui uma textura lisa para a aranha e para as teias aqui. Que eu acho que tá errado. Oita. E eu tenho a textura mais rugosa, que está com toda aquela textura da roupa, né? Na parte vermelha e azul. Beleza? Então isso daqui já dá um aspecto bem mais realista no personagem, né? Com todos os mapas aplicados e tal. Tranquilo? Então no próximo vídeo eu vou explicar para vocês rapidamente como montar e mudar a iluminação do personagem. Porque aqui eu tenho alguns... Vou fechar isso aqui em Library.
Eu tenho as opções de Environments. Eu posso mudar os cenários que tem aqui em volta. Eu posso colocar esse aqui, que tem 2 painéis de luz aqui. Eu tenho opção com 3 painéis. Tem opções aqui com 2 pontos de luz aqui. Só que essas pré-definições aqui às vezes não atingem o objetivo que você quer. Eu tenho alguns outros aqui, outdoor aqui, que são lugares de fora, né? Aí ele já ajusta a iluminação lá do sol, como se o personagem tivesse aqui nesse ambiente, né? Tem esse aqui que é tipo um deserto. Tipo um deserto não é um deserto. Você pode ver que a iluminação também já fica toda ajustada para esse tipo de cenário. Tem esse aqui que é tipo uma rua. Já tem também a luz ajustada aqui. Então esse esquema é bem bacana. Tem... E, ó, a resolução do personagem não está tão forte, mas por causa dos mapas, né? Eu consigo ver ali as redinhas aqui, ó. Os detalhes do personagem aqui. Então isso tudo é muito bacana, né? Com relativamente não tanto trabalho assim, beleza? Então teste isso aqui. Um outro detalhe que é muito importante que eu estava esquecendo é que depois que você ajustar o material, como é que você vai fazer aqui e tal, ajuste os detalhes do material e salve ele aqui, ó. Save to Library. Você escolhe uma das pastas aqui para você salvar. Você coloca o nome nele antes, né? Que está default match aqui. Eu já salvei como Spider-Man aqui na guia pele que eu coloquei lá na pasta lá. Aí depois que eu importar o Homem-Aranha de volta, eu não preciso fazer todo o processo de novo. Eu só clico nesse material e arrasto ele para cá e pronto. Ele já aplica o material todo no personagem sem eu precisar ficar ali ajustando todos esses detalhes aqui. O material já fica pronto exatamente com as configurações que você já deixou. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo eu vou explicar para vocês como criar suas próprias iluminações, ajustar as opções aqui para deixar iluminações mais realistas, né? E como aplicar esses materiais aqui em movimentos que você fizer. Tranquilo? Então é isso, um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo ajude vocês a criar suas próprias personagens aí, seus próprios materiais, né? É óbvio que você vai precisar pesquisar e fazer muitos testes, como eu fiz, para você entender a questão, porque é um pouquinho complicado, assim, não é que seja aquela coisa impossível, né? Se eu conseguir, vocês também conseguem. Mas ele exige um pouco de esforço, né? Eu tô batendo a cabeça com isso aqui já faz um tempo, mas eu não consegui tutoriais específicos para isso, né? Eu tive que ir quebrando a cabeça para chegar nisso que eu queria, que é usar o ZBrush para desenho. Então eu quero criar as referências, como eu já falei 1000 vezes, né? Por exemplo, eu quero uma cena do Homem-Aranha com os braços abertos numa rua. Então eu já tenho aqui a rua, eu tenho a cena, agora eu simplesmente tiro um screenshot aqui, ou mando renderizar a cena, que ele renderiza na qualidade mais alta possível, né? E eu já tenho a minha referência, eu posso pintar o Homem-Aranha do jeito que eu quero, com qualquer material, né? Se eu quiser fazer com tinta eu faço, e tenho a referência pronta, a imagem que eu quero pintar, beleza? Sem precisar copiar de alguma outra imagem que outra pessoa fez, ou sei lá. Então é isso, até o próximo vídeo, pessoal. Vocês já sabem do básico, né? Se inscreva no canal, clique em gostei, se inscreva no grupo do Facebook. E é isso aí, um abraço, até o próximo vídeo e fui!